Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está no canal do Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Eu queria conversar com vocês hoje a respeito de um tema bastante pertinente. Na realidade, é só um bate-papo, uma conversa, alguma coisa para a gente atualizar as situações que estão por aí, atualizar as nossas opções e dar uma olhada mais a fundo, com um olhar mais crítico, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta e às vezes a gente não consegue ver. Não conseguimos ver ou não queremos ver. Temos diversos motivos para isso, a gente vai conversar um pouco a respeito disso hoje. Vamos lá? Vamos lá? O motivo da nossa conversa hoje, desse nosso bate-papo hoje, dessa interação aqui no canal, é simples. Vamos falar um pouco de sobrevivência. Ah, mas é um tema já recorrente aqui no canal. É um tema recorrente e, aliás, é o tema do canal. O que eu quero conversar com vocês hoje é mais chamar a atenção a algumas coisas que estão acontecendo, alguns fatos pingados que vêm acontecendo, aquelas informações que são pinceladas em diversos meios e que a pessoa que não tem um ouvido crítico, não tem aí um olhar atento a essas informações, ela acaba deixando essas coisas passarem pelo simples motivo de que ela não consegue entender ou juntar as peças desse quebra-cabeça. É simples, e ao mesmo tempo bastante complicado. Por quê? Ele envolve a nossa atual situação geopolítica mundial, ele envolve também contextos de economia, ele envolve muita política, que é uma questão muito polarizada no Brasil hoje em dia, que fica desagradável ao ouvido de muita gente que tenta ser apolítica, mas isso não existe, tá? Você não pode ser sobrevivencialista e ficar em cima do muro, você tem que pelo menos se atentar aos fatos, você não precisa acender vela nem para A nem para B, mas você precisa escutar, se atentar e entender o que se passa. E tem outras nuances que são muito importantes com relação aos comportamentos locais. Então, eu vou começar falando com vocês a respeito de algumas coisas que têm acontecido fora do Brasil. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece a história da China, todo mundo conhece a história da sua revolução industrial, da sua atual posição no mundo. Lá na década de 60, 70, quando ela resolveu ser a indústria do mundo, ela teve um foco, ela se propôs a fazer uma coisa, ela tem feito isso até hoje. Eu já comentei aqui que hoje ela tem os parques industriais mais avançados do mundo e tudo que vem da China não é só coisa de 1,99, tem muita coisa extremamente boa e de alta qualidade. Basta que você queira ter acesso e tenha condição para isso. Na dúvida é só você ver o parque bélico chinês, os navios, a embarcação, a tecnologia, enfim, por aí vai. O problema da China é o seu tamanho territorial e a condição de relevo do seu terreno. Ela não é um lugar propício para agricultura, tá? Um local que você possa ter grandes pradarias que você possa plantar. Tá? Talvez o seu solo não seja adequado, eu não sei, não pesquisei a respeito disso. Aí um tema para vocês olharem, por que essa sana internacional de tanto querer que vem de fora. Tudo isso leva ao quê? Nós, Brasil, quando na mesma época resolvemos ser o celeiro do mundo, nós seguimos esse padrão, investimos no agro, na pecuária, etc., e hoje nós sustentamos 10% da população do mundo, segundo estudos recentes aí divulgados. O problema é que é o seguinte, nós sustentamos os outros e às vezes deixamos de olhar para o mercado interno. Nós sacrificamos o nosso bem-estar em prol de lucro. E isso é uma coisa muito esquisita, porque é a mesma coisa que você cortar um dedo da mão para poder colocar uma luva que só tem 9 dedos. Ou fazer uma dieta louca para colocar uma camisa que não serve. Não era mais fácil comprar uma camisa de um número maior e logo na sequência controlar a boca? Tudo tem uma regra. O que eu quero conversar com vocês a respeito disso essas posições, tanto lá quanto cá, elas têm afetado enormemente a situação hoje. A China, nós fazemos parte dela, junto com ela, do BRICS, né, que são os países alinhados aí nesse bendito acordo que nós estamos amarrados nele por causas comerciais e políticas, etc., e nós não podemos deixar de fornecer insumos, nós somos atrelados a acordos. Tudo bem, mas se eu não vender para a China, eu vou vender para quem? Com certeza teriam outros países no mundo que não fariam boicotes
aos nossos produtos, a fim de fazer com que os preços caiam e eles possam comprar no preço que eles querem pagar. Na realidade, gente, o povo chinês ele não é o culpado dessa situação. O culpado são seus políticos, como todos os outros lugares do mundo. Tá? Então, essa é uma situação. E esse expansionismo chinês que vem acontecendo, ele está abarcando todos os continentes. Nós temos cidades aqui no Brasil que estão sendo planejadas para ser exclusivamente chinesas, nós temos empresas exclusivamente chinesas, nós temos produções voltadas exclusivamente ao consumo externo chinês, nós temos muita coisa no Brasil que já não é mais nossa, inclusive pedaços do território que agora são exclusivamente estrangeiros. Tá? Então, isso é uma coisa que já acontece por acordos firmados por governos anteriores que tinham essa visão. Né? O pessoal gostava daquela música do Ultraje, né? Nós vamos vender o Brasil, não vamos pagar nada e por aí vai aquela história toda, né? Enfim, essas condições, elas nos amarram em diversos pontos. Primeiro que nós não vemos o quadro geral, nós focamos em um detalhe e nós não vemos a amplitude da situação. Um dos fatos mais relevantes advindos da China nesses últimos tempos foi a pandemia. Se ela foi criada ou não em laboratório, né, isso aí é de cada um. A minha modesta opinião é que sim, foi modificada em laboratório. Tanto é que cientistas chineses ficaram doentes, etc, etc. Isso é história, é só correr atrás para ver. Lógico, vai ter uma agência de fact-checking que vai falar que é mentira. Tudo bem, pode até ser mentira, não estou dizendo que é verdade. Depende de uma empresa séria, idônea e de um governo sério e idôneo correr atrás para saber se é verdade ou não. Agora, o detalhe que interessa para a gente nessa situação toda é que nós estamos amarrados com obrigações que tiram as nossas liberdades. Tá? Não adianta você abrir mão da sua liberdade em prol de uma falsa segurança. Isso não existe. Quando você perceber, você não tem a segurança e você não tem a liberdade. Isso é um fato histórico. Isso está aí pela história do mundo. Basta que você tenha boa vontade e procure informações. Quando você abre mão de uma liberdade em prol de que alguém cuide de você, eu quero segurança. Você não tem mais a sua liberdade. Nós sofremos isso hoje aqui. Nós temos diversas pessoas que não podem mais falar o que pensam, porque outras diversas pessoas vão criticá-las. Tá? Nós temos hoje o mundo tão dividido, tão fracionado em tribos, que a gente não sabe mais quem é quem. Nós temos divisões internas dentro das nossas próprias casas e temos divisões externas, mundo afora. Tribos, elas brigam, isso é histórico. Uma tribo quer ser melhor que a outra, uma tribo quer o que a outra tem e por aí vai. É uma das regras mais antigas da lei da guerra, dividir para conquistar. Tá? Isso, lógico, o que eu estou falando é teoria da conspiração. Ninguém nunca percebeu, ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe. O detalhe, gente, é que quando nós empreitamos, terceirizamos a nossa segurança para outros, nós abrimos mão da nossa liberdade junto. Se eu tenho liberdade hoje de gravar esse vídeo, ele possa ser censurado ou não, e vocês possam gostar dele ou não, denunciá-lo ou não, isso chama liberdade. Você tem essa liberdade. Daqui a pouco você não vai ter mais essa liberdade. Não faz muito tempo atrás, menos de um século atrás, existiam duas Alemanhas. E elas eram divididas por um muro. E para você andar dentro da Alemanha Oriental, assim como no bloco soviético, você tinha que ter passes, autorizações de viagem. Tá? Você tinha que pegar uma autorização prévia para ir para outra cidade. Se você queria ir para uma praia, se você queria ir para uma outra cidade ver um parente, se você queria ir para outra cidade procurar um emprego, você tinha que pedir uma autorização do Estado. Alguém ia falar se você podia ou não sair dali. Tá? Então, isso acontece em regimes desse tipo. E é tudo em prol da segurança, do bem maior. Tá? O bem maior é o bem do povo de modo geral e restrito. Não é fracionado. Não adianta eu criar grupos baseados em ideologia, gênero, ideia, conceito, etc. E esses grupos seriam antagonistas. Tá? A ideia é que esses grupos existam como eles sempre existiram, tá? E eles não briguem entre si. Porque não adianta eu chegar para você e falar, olha, eu quero ser respeitado, eu quero ser aceito, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Qual o propósito de eu querer ser aceito, respeitado ou isso ou aquilo? Tem que ter um porquê. Tá? Se eu tenho que aceitar alguma coisa, é porque eu quero aquela coisa. Tá? É a mesma coisa que eu chegar para alguma pessoa e falar, olha, eu vou casar.
Eu tenho que aceitar aquela pessoa do jeito que ela é e nós dois nos moldarmos àquela condição. Aí eu aceito. Senão a minha obrigação como ser humano é respeitar a existência, o modo de ser, o modo de ver e o modo de agir. Eu respeitando, eu estou cumprindo meu papel como ser humano na sociedade. Eu não preciso apontar o dedo para ninguém e dizer, olha, você é menor, maior, inferior, você é isso ou aquilo. Porque quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 apontando para mim. Tá? Então, eu não posso julgar ninguém com base nos meus conceitos. Não posso julgar ninguém com base naquilo que eu acho correto. Tá? O que eu acho, sou eu que acho. Não significa que seja a verdade absoluta e restrita. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Essa condição que nós vivemos hoje, essa polarização, ela não favorece nenhum grupo, nenhuma tribo. Apesar delas jurarem por Deus que elas estão ganhando alguma coisa com isso, elas estão ganhando 1% do que elas poderiam ganhar. Uma pizza que você tem 8 fatias, você ganha uma e perde 7. Por quê? Porque você está nesse caminho tirando tudo de bom que aquela essência do que você é podia deixar de ser, podia agregar, podia trazer, se unindo com outros grupos e se unindo com outros propósitos. Nessa vida em sociedade, ninguém caminha sozinho. Nenhum grupo caminha sozinho, independente do outro. Tá? Ah, o meu grupo étnico, o meu grupo racial, o meu grupo isso não existe. Tá? Isso é a ciência de verdade, aquela ciência de verdade que fala, não a ciência baseada na política, na ciência da conveniência, na ciência do achismo, daquela ciência que me interessa hoje e não interessa amanhã. Tá? A ciência verdadeira, ela prega que nós somos uma única raça na Terra, nós somos humanos. Quando nós entendermos isso, a nossa vida vai ficar muito mais fácil. Tem diferenças entre os seres humanos? Tem. É isso que nos faz ser agradáveis, fazem o ser humano ser interessante, as diferenças. Tá? Eu ser desse jeito e outra pessoa ser diferente é o que nos atrai. E já existe uma lei da física que diz isso, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Tá? Então isso é uma condição. Eu nunca vou procurar alguém que seja exatamente igual a mim. Por quê? Se eu não me suporto de vez em quando, quem dirá 2 de mim? Não dá. Então é uma condição humana. Indo mais a fundo nesses assuntos, tá? Isso aqui já vai acabar dando briga. Eu tenho amigos negros, eu tenho amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, eu tenho amigos de tudo quanto é tipo. Eu não segrego os meus amigos pelo que eles falam que são e etc. Eles são meus amigos, eu escolho eles por caráter, ética, tá? E por simplesmente eu gostar deles. Eu acho que isso é o conceito que todo ser humano devia ter. Eu não escolho alguém porque ele é bonito, é rico, é pobre, etc. Nem porque eu tenho interesse em alguma coisa que aquela pessoa tenha. Isso é problema ético, isso é um problema de caráter. Quando eu escolho um amigo, eu escolho porque ele me é agradável. Não interessa para mim o que ele faz, o que ele deixa de fazer da vida dele. A não ser que ele tenha uma conduta antiética imprópria perante a sociedade. Uma conduta depreciativa com relação ao quê? Ao seu caráter ético, moral e idoneidade. Do contrário, o que ele é ou deixa de ser, o que ele faz ou deixa de fazer, não me interessa. A pessoa, eu faço. Não interessa o que ela fala que faz, interessa o que ela faz. Então, esse é o X da questão. Quando nós pararmos de procurar vantagens pessoais em grupo e começarmos a procurar coisas em comum, a gente vai deixar de sofrer tanto. Tá? Nós vamos começar a agir como civilização, como povo, e a gente vai conseguir caminhar. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Isso não é de ninguém. Eu vejo assim. Eu vejo que somos seres humanos e não precisamos e não devemos estar separados por qualquer tipo de jargão, por qualquer tipo de nomenclatura que nos deram. Aliás, quem deu essa nomenclatura? Quem puxou essa corda? Quem manipula os fantoches? Quem chacoalha o pote de formigas? O que nós aqui embaixo ganhamos com isso? Eu sempre uso o mesmo exemplo. 2 torcidas de futebol antagonistas. Marcam briga pela internet, se matam, se arrebentam, passam no noticiário, famílias perdem, pessoas morrem. Para quê? No final do ano, o time A
se junta com o time B, seus jogadores vão para a mesma balada, tomam bebida no mesmo copo, compartilham o mesmo cigarro, o mesmo narguilé, compartilham até as mesmas namoradas, compartilham tudo, em prol de quê? E aqueles caras que morreram por essa diferença? Quem ganha com isso? Entendeu? Esse tipo de visão de meu é melhor que o seu, tá? Eu quero vantagens, eu quero direitos, eu quero ser respeitado, eu quero isso. Faça por merecer. Atitudes, ações, não só palavras. Eu não quero saber o que a pessoa é ou deixa de ser, eu quero saber o que ela faz. Fazer, o que ela faz em prol dela e da sociedade. Tá? Eu escutei uma frase ontem extremamente interessante, me fez pensar. A maneira de você se tornar a pessoa mais desgraçada no universo é tentar deixar uma marca. Aquilo que a gente escuta a vida inteira. Não, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar tal coisa. No processo de tentar deixar alguma coisa, para que as pessoas saibam que eu existo, eu vou ficar maluco, vou ficar louco, vou ficar escravo daquela condição e não vou ser feliz no caminho. Porque eu estou tão focado em tentar ser alguma coisa, né, tentar fazer aquilo, que eu no processo não vou ser feliz, não vou ser uma pessoa completa. Eu quero estar, onde eu vou, quem falou essa frase ontem, que eu vi ontem, foi o Pondé. Onde eu quero estar no Natal de 2025? Então, eu quero estar num cargo de ascensão, quero ser um CEO de uma empresa, eu quero ser o melhor advogado da minha empresa, eu quero ser... Trabalhar para ser aquilo é bom, é útil, é necessário. Só que esse objetivo não pode me tornar uma pessoa bitolada e restrita, segregatória, tão focada que eu perco aquilo que passa ao meu redor. Isso chama vida. Eu estou deixando a vida passar em prol de alguma coisa. Você corre atrás de dinheiro, poder, etc, etc. Quando você alcança ele, você morre. Caixão não tem gaveta, você juntou tudo isso e deixou para alguém. Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Não tem uma lógica, não tem um consenso ético nisso. Claro, nós temos que evoluir, nós temos que atingir outros padrões, nós temos que adquirir bens, isso é coisa da sociedade. Mas antes de ser uma pessoa tão focada em ter, por que a gente não tenta ser? O ser humano não precisa de milhões, de trilhões de bens para ser alguma coisa. Ah, eu tenho muita coisa e vou ajudar os outros. É mentira. Tá? Grandes empresas, grandes instituições, elas direcionam uma fatia ínfima do que elas ganham para ajudar as outras pessoas, para ficar socialmente interessante, para atingir um padrão ético, um padrão aceito pela sociedade como moralmente correto. Mas para te dar aquele padrão, para ajudar aqueles miseráveis, ela está destruindo o meio ambiente, ela está poluindo, ela está demitindo, está fazendo uma política interna empresarial trucidante, está sonegando imposto, está arrebentando tudo do lado de cá para aqui parecer boazinha. Lógico, isso não é uma regra para todos, mas todos que estão me ouvindo aqui conhecem, já ouviram falar de alguma coisa que cabe nessa explicação. Agora, ser é melhor do que ter. Essa pandemia, ela foi a maior desgraça que aconteceu nos últimos anos por aí, nos últimos séculos, tá? Desde a gripe espanhola. Só que ela, de um ponto de vista, ela foi boa. Ela ensinou o ser humano o que ele quer realmente é o que ele precisa. O que ele precisa ali é o que ele quer. Nós conseguimos nessa pandemia descobrir que eu preciso de pouco para viver. Algumas pessoas por aí não tinham exatamente nada. E foi o pouco dividido de outras pessoas que ajudaram essas pessoas a ficar de pé. Então, não venha me falar que foi governo, que foi fulano, que foi Beltrano. Foram os seres humanos ajudando os seres humanos. O meu vizinho me ajudando, eu ajudando ele, e por aí vai. Quantos grupos de ajuda, de compartilhamento de bens, de doações não surgiram? Quantos grupos nesse caminho todo, nessa jornada, nesses últimos quase 2 anos, se formaram, que juntam comida aqui, roupa ali, aqui, e vão lá e entregam? Nunca foi tão, o ser humano nunca foi tão amável e afável com o seu próximo. Porque há um ditado que eu escutava: faça o bem hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Ah, você está falando que amanhã eu vou morar na sarjeta. Meu filho, só a vida sabe. Não adianta você falar que eu tenho
trilhões de dólares, eu não vou fazer isso. A história tem para contar que pessoas que dormiam, que acendiam charuto com dinheiro, hoje passam fome. Então, não tem essa condição de ser aquele ser supremo, onipresente, onisciente. Isso é Deus. Nós somos humanos, nós erramos. Então temos que ser humanos. Tá? Agir como seres humanos que compartilham o quê? Conhecimento e suas poucas riquezas para que os outros tenham o mesmo caminho. Ah, mas essa é a descrição do socialismo. Não é. Tá? Isso é a descrição de humanidade. Partidos políticos, ideologias políticas, ideologias e qualquer outro tipo de ideologia, crença, credo, ramo político, nomenclatura religiosa, qualquer coisa que você pensar, foram feitas por homens para atender necessidades de homens. Tá? Ah, mas a minha religião é melhor do que a sua. Mentira. Perguntaram para Deus o que ele acha disso? E não interessa o Deus, pode ser qualquer um. Se você faz uma atrocidade em nome dele, você parou para perguntar se ele deixou fazer isso? Não adianta você professar uma fé para os outros e você não a ter. Desgraças, fatos horrendos foram feitos em nome da fé. Tá? Em nome de uma fé maior. Né? Deus mandou fazer isso, mata todo mundo. Ah, não sei. Isso não existe. Tá? Isso são seres humanos interpretando aquilo que eles querem para que seja feito o que eles querem. Então é simples. Tenha fé. A fé move montanhas. Tenha fé. Pessoas se curam de doenças com base em fé. Pessoas atingem objetivos com base em fé. Fé é o quê? Em si mesmo, em alguma coisa maior. Se apega a alguma coisa maior e segue um caminho. Objetivos são alcançados. Tá? Ah, eu vou na igreja para ver o padre falar porque ela é a expressão de Deus. Não é. Ele é uma visão política e ideológica de uma igreja, de um segmento. Ele pode até falar aquilo que eu quero ouvir. Tentar corroborar as minhas verdades. Não seja que talvez elas não sejam verdade. Sejam aquilo que eu acho que é verdade. A fé, ela é minha. Ela nasce no coração do homem. Cristo disse, a igreja do Senhor é o coração do homem. Não adianta você fazer um prédio gigantesco e ali dentro só entrarem hipócritas que praticam lá dentro e fora, pisam na cabeça dos outros para andar. Então não adianta. O que isso tem a ver com sobrevivência? Tudo. Posição política, posição religiosa, posição ideológica muda a cabeça do ser humano. Muda seus conceitos, muda seus padrões. Afetam seu julgamento, afetam suas preparações, afetam o modo com que ele trata a si e aos outros. Tá? O sobrevivencialista, o preparador, ele é uma pessoa que tem que ser focada em quê? No amplo. Eu tenho que ver tudo, tenho que entender o que se passa à minha volta e agir em prol do quê? Dos meus. Sem, a princípio, pisar na cabeça de ninguém. Numa situação de emergência, o sobrevivencialista ele se torna uma pessoa bastante reservada, para não dizer egoísta. Por quê? Porque é a minha sobrevivência e a dos meus. É a história da formiga e da cigarra. Tá? Só que quando o bicho pega, a cigarra que morra congelada, porque ela não fez nada. Então quem não fez nada, quem não me ajudou, não me atrapalhe. Essa é a regra. Agora, não significa que eu não posso estender minha mão em determinado momento para tentar fazer com que aquela pessoa se prepare antes. Que ela consiga enxergar fora daquele contexto, da caixinha em que ela vive. Que ela olhe o seu entorno e fale, olha, isso aqui pode ser que esteja errado. Só o fato de você poder achar que aquilo está errado vai te obrigar a pensar. Existem hoje divergências imensas políticas no Brasil. São dois opostos. Para nós, povo, nós aqui embaixo nos arrebentamos. Só que acima de nós, todos eles estão muito bem, obrigado. Ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, ninguém se preocupa com o preço de nada no mercado, ninguém se preocupa com gasolina, com gás, com roupa, com médico, com assistência de saúde, familiar, escolar, não se preocupa com nada. Só nós aqui embaixo, o povo, que fica se degladiando para ficar defendendo A ou B, sendo que A ou B só vai querer saber da sua existência
a cada 4 anos. Então, essa condição, essa circunstância criada, é um circo. É aquela casa de formigas no aquário, e quando você quer que elas trabalhem, você joga algumas folhas ali, ou bate na caixa, ela chacoalha, olha que legal. Tá? Então, o que acontece com tudo isso? Nós temos que entender que todo o poder emana do povo e para o povo. Se no processo alguém se achar superior a nós, povo, e começar a fazer entremeios, artifícios para poder fazer com que os seus interesses próprios sejam corroborados pelos nossos por meio de alguma artimanha, esse cara tem que ser extirpado daquele cargo, julgado, preso, condenado e esquecido. Tá? Esse tipo de manipulação a gente passa por isso hoje. As pessoas moldam palavras, moldam circunstâncias, moldam condições para que nós, povo, escutemos, apoiemos essas pessoas, essas ideias, com base em quê? Uma pseudo-segurança, uma pseudo-normalidade e uma coisa muito boa. E lá na frente nós vamos colher o quê? Falta de liberdade, restrições e etc. Isso é uma condição que está acontecendo no mundo. Ah, nós estamos passando por uma economia muito ruim, nós estamos quebrados, nós estamos isso. Todo mundo já ouviu isso. Alguém já foi atrás de saber a realidade? Como anda a economia brasileira? Não. É mais fácil assistir na televisão, num jornal famoso, aí numa emissora famosa, não tão famosa agora, e ficar batendo palma junto com seus amigos no bar, metendo pau em A ou B. A realidade é que a economia brasileira é uma das que está em ascensão, apesar dos pesares, e o nosso ambiente de negócios é muito favorável, porque somos abertos, não somos restritos. Nós temos foco empresarial, político, etc. Ah, mas o dólar está muito caro. O dólar está muito caro no mundo inteiro. Tá? Ele subiu demais porque tudo subiu demais. Nós não ditamos as regras de mercado, nós as seguimos. Só que grupos moldam essa informação à nossa realidade. Preço do barril de petróleo, início de 2019, início de 2021. Preço do aço, 2019 e 2021. Preço de todo tipo de commodities que você puder imaginar, 2019 e 2021. É só pesquisar, põe no Google. Aí você vai ver que tudo subiu. Só o nosso povo, nossa condição que fica estável ou diminui. Tá? Aí vem um monte de desculpas, um monte de considerações, um monte de explicações, um monte disso, um monte daquilo, que justifica tudo, só não resolve nada. Então é uma condição muito louca. Essa pandemia, ela veio para quê? Para extirpar, passar uma régua em tudo que a gente existiu e começar de novo. Quando você corta o cordão umbilical quando você nasce, você sofre. Você tem um abalo. Estou só. Agora sou eu. Só que você nunca está só. Depois de limpo, medido, pesado, vacinado, etc., você volta para o colo da sua mãe. Nós, povo, nós precisamos entender que a nossa mãe é a pátria. É aqui onde a gente nasceu, onde a gente cresceu. Ah, o Brasil é um país de merda. Arruma outro. Sabe, o Brasil é maravilhoso. O que estraga são pessoas dentro dele que têm essa visão. Aqui a música, já dizia, aqui tudo que se planta dá. Ah, mas não é só plantar, então come dinheiro. Sabe, come asfalto, come metal, come geladeira, come computador, come telefone. Não come. Você come o que você planta, você come. E o que você planta, você colhe. Isso é uma regra. Tá? Então, vamos começar a pensar nas nossas atitudes, nos nossos conceitos, nas nossas regras de vida, da minha verdade, a minha verdade. Eu já falei isso aqui uma vez, não existe esse papo de minha verdade e a sua verdade. A verdade é uma só. Aquilo que a gente chama de minha verdade é a visão que eu tenho sobre ela. É aquilo que me agrada dentro da verdade. É aquilo que o meu ego, o meu conceito acham correto. Tá? Agora, e se eu estiver errado? E se num processo eu descobrir que eu estou errado? Será que eu vou ser suficiente humano e digno para assumir e mudar de postura, ou eu vou ficar extremamente envergonhado, enfiar a cabeça num buraco igual às vesturas e ficar por isso mesmo? Acho que a dignidade humana ela tem que começar com o reconhecimento dos seus próprios erros e a busca pelas modificações que têm que ser feitas.
Isso em todo e qualquer ramo, todo e qualquer segmento. Tá? Nós temos hoje uma condição humana extremamente desfavorável no mundo todo. Falta tudo. Empresários falando que vai faltar comida, empresários falando por aí afora que o tempo da comida barata acabou, que o preço do gás e da gasolina já subiu 12 vezes esse ano, se não me engano, e vai continuar subindo, e por aí vai. E continua indo. Aí você pega acima da linha do povo, já não digo para as elites, que hoje em dia até quem tem muito dinheiro está se lascando. Para quem manda em todo mundo, verdadeiramente, que é a política, e as grandes empresas, as big techs, aquelas que ditam as regras da sociedade, elas não têm problema. Elas geram problema. Para que nós nos debatemos aqui embaixo, a gente fique se degladiando e não olhe o que realmente está acontecendo. Você tem conduta de informação, pense dessa forma, haja dessa forma, compre isso, não compre aquilo, isso é bom, isso é ruim, não faça isso, não faça aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ter direito a isso. Isso chama chantagem, em prol de uma pseudo-segurança. Tem uma briga hoje homérica com relação ao quê? Eu me vacino ou não me vacino? Terceira dose, quarta dose, quinta dose, vacina A, B ou C. Isso é uma briga gigantesca. Isso já deve ter dado até morte. O que eu penso a esse respeito? Ciência de verdade. Não é a ciência voltada para política e ideologia. Toda vacina foi feita em prol do povo. Todas as vacinas que você, eu, nossos filhos tomamos até hoje foram testadas. Agora é nossa vez de testar essas vacinas. Por quê? Porque ninguém teve condição de testar. Ah, mas eu não vou me vacinar porque eu não vou pegar, porque eu tenho uma taxa. É verdade? Pode ser que seja, pode ser que não. A vacina funciona? Ela é 100% segura? Pode ser que seja, pode ser que não. Todas as vacinas são extremamente funcionais, são seguras, não tem segunda nem terceira intenção. Pode ser que sim, pode ser que não. Como que eu vou saber? Eu vou testar. Todos nós somos obrigados a serem vacinados e todos nós vamos ser vacinados de uma forma ou de outra. Se não for hoje, vai ser amanhã. Tá? Dentro de um processo, de uma condição, de uma regra. Por quê? Porque a sociedade vai obrigar que todos se vacinem. Ah, mas as pessoas estão morrendo por causa da vacina. Algumas pessoas têm reação? Tem. Algumas pessoas morrem? Morrem. Tá? Ah, mas as vacinas da polio, não sei o que lá, elas têm tanto de... Não é uma questão de comparativo percentual de A, B ou C. É uma questão do que o ser humano é como biologia. É o seu DNA, é a sua composição. É aquilo que você é no seu ser que vai ditar se você vai ter êxito ou não nessa empreitada. É uma loteria. Ah, mas isso é ruim. Claro que é ruim. É péssimo. Quando nós tomamos uma vacina, quando nós tomamos um medicamento, ele tem uma taxa de alergia, de problemas, etc. Tá? Nós tomamos isso, nós vivemos isso até quando a gente toma uma aspirina. Tem gente que é alérgica a aspirina, tem gente que é alérgica a S, tem gente que é alérgica a morango, tem gente que é alérgica a qualquer coisa. Mas você só vai descobrir se você provar. Ah, mas tem teste para provar isso, tem teste para provar aquilo. Tem? Com certeza tem. Tá? Nós vemos aí, eu vi um vídeo esses dias atrás, até vou postar uma referência aqui no canal, de um médico explicando para criança, para idoso, para adulto, taxa disso, taxa daquilo. Tudo isso é verdade. Só que nós, como sociedade, nós temos que procurar o quê? Uma benesse comum. Nós temos que estar bem, nós temos que fazer tudo o que for possível para que nós estejamos bem. Se eu me vacinar e aquilo me salvar, bem, tudo bem. Se eu não me vacinar e não tiver nada, tudo bem também. Mas como que eu vou saber se funciona ou não? Aí é a ciência, meu filho, não tem como. Não sou eu, aqui desse lado, vocês aí, que vão falar, eu não vou me vacinar. Maravilha, você não precisa vacinar. Daqui a um ano você não vai conseguir trabalho, entrar no trem, no metrô, pegar um avião, passar férias, ir no mercado e por aí vai. Isso é o que está se encaminhando. A não ser que você vá ser autossuficiente, que essa é a segunda parte dessa nossa conversa. Tá? Esses conceitos, essas ideias, essas necessidades, elas são voltadas para a ciência. Nós temos que tentar entender, com o máximo de segurança possível, quais são os efeitos, em que tipo de pessoa, até que no começo tinha uma pesquisa, né?
tipos sanguíneos têm esse tipo de reação, tudo isso aí é ciência. Eu não sou da ciência. Procurem alguém que seja da ciência, procurem um médico de sua confiança, procurem um especialista de sua confiança, desde que ele não seja político. Procura um médico, senta com ele, ou liga para ele, escuta, qual é a realidade, doutor? O que eu faço, o que eu deixo de fazer? Ele vai falar, olha, pelo meu ponto de vista, é assim. Então, é o ponto de vista dele que ele vai compartilhar com você. Se você aceitar que o ponto de vista dele é correto ou não, depende de você. Eu me vacinei, tomei 2 doses da Coronavac, não tive nada. A segunda dose me doeu muito o braço, não sei se foi o calibre da injeção, não sei que raio que foi, mas enfim, passou. Eu não morri, não virei jacaré, não tenho escama, etc. Ah, mas você não está imunizado. Eu não sei, eu já tive contato com milhões de pessoas. Eu não peguei. Não tive nada. Posso ter tido, posso ter transmitido, posso não ter. Enfim, como vai saber? Tá? A ideia para o ser humano, na maior parte das situações, ela é psicológica. O que faz o nosso corpo funcionar? Condição, mente sã e corpo são. Maravilha, mas a cabeça, eu tenho que ter a perspectiva de que eu estou imunizado, porém não posso abrir mão de cuidados. Isso é básico em qualquer lugar do planeta. Antes da pandemia, lavar as mãos, chegou em casa da rua, tira o sapato, tá? Ainda mais se tiver um carpete que criança vai ficar em cima, eu não sei se eu pisei na merda do cachorro, se alguém cuspiu no chão, se tem sangue no chão seco, vou pisar, vou trazer para dentro de casa, isso é regra de higiene. Eu tenho que tentar ser o mais limpo possível para mim e para minha família. Né? Eu vou parar num bar, eu vou parar num restaurante, eu tenho que olhar esse ambiente, mas é tudo sujo. Então, filho, não come, morre de fome. Nós gerenciamos riscos. Nós temos que minimizar os riscos para nós. Como? Sendo higiênico. A pessoa tem que lavar os dentes, escovar o dente, lavar a mão, tomar um banho, se cuidar. É o mínimo que o ser humano pode fazer para viver em sociedade, a não ser que você queira viver numa caverna, se tiver uma caverna vaga. Então tudo isso é uma questão de conceito, de opinião e de conseguir entender que a minha verdade pode não ser a única. A minha verdade pode não ser, até não ser verdade. Basta que eu queira enxergar o que acontece. Tudo bem? Esse é a chamada inicial, a ideia inicial do quê? Dessa visão que a gente está vivendo hoje em dia. Nós temos problemas políticos, nós temos problemas ideológicos, nós temos problemas militares aí se aflorando no mundo afora. Nós temos grupos se formando dentro de grupos. Isso não estou falando povo, estou falando grandes, entre aqueles que mandam no mundo, em teoria. Aqueles que acham que mandam no mundo. Nós temos aí grupos criando condição para trocar as grandes nações de posto de equivalência. Isso vai acontecer. Tá aí o exemplo do Bitcoin, que não para de subir, descer, subir, descer, subir, descer. Um milionário fala que não presta, outro fala que presta, e por aí vai. E todo mundo fica na dúvida. Nós temos aí a desdolarização acontecendo a olhos vistos por um acordo entre China e Rússia, que até 2030, 33, se eu não me engano, vão trocar todas as suas transações em dólar por euro. Tá? E por aí vai. Tá? E nenhum império é eterno. Tá? Então, as coisas são mutantes, não existe verdade que não seja alterada no caminho por um fato também verdadeiro. Tá? A ciência prova que o que é verdade hoje, amanhã já não é tanto. Tá aí o ovo para provar, né? O ovo foi maldito e bendito durante a vida inteira. Coitado, nunca foi tão mal falado. Né? A batata doce hoje é maravilhosa. Antes ela engordava. Tá? Ela continua engordando, só que hoje é maravilhosa. E por aí vai. Então, são conceitos e ideias que nós, como seres humanos, temos a obrigação de começar a pensar. Não dá para bitolar, sentar em cima de uma opinião e falar, olha, minha verdade é verdadeira, é única, onipresente, onisciente. Não dá. Eu tenho que tentar entender que as outras pessoas também têm opiniões e basta com que eu as respeite, eu não preciso contestá-las. Hoje está tão louco que se você conversa com alguém na internet, fala, eu gosto de maçã, eu gosto de pera. Por que você não gosta de maçã? Você é perofóbico? É louco. As pessoas hoje elas procuram confusão para tentarem se destacar. Eu não preciso ser mais do que ninguém, eu só preciso ser alguém.
É isso que talvez muita gente não entenda. O meu grupo étnico, ideológico e sei lá o que mais, não interessa para ninguém, interessa para mim. Eu não preciso obrigar ninguém a pensar igual a mim. Eu tenho que pedir para que as pessoas me respeitem. Tem uma frase extremamente importante que diz o seguinte: eu vivo a minha vida em prol da minha condição. Nesse processo, eu não vou destruir a vida de ninguém, nem tentar obrigar ninguém, não vou incomodar ninguém com as minhas ideias, meus credos, minhas religiões, minhas ideias. Se essa pessoa pensar igual a mim, ótimo. Se ela não pensar igual a mim, tudo bem. Eu tenho só que respeitar o seu ponto de vista. Esse ponto de vista dela não pode querer mudar o meu. Aí não dá. Eu também não posso querer que o meu mude ela. Mas nossas diferenças juntas vão produzir alguma coisa interessante. Afinal das contas, isso chama sociedade. Tá? Nós não casamos com nossos irmãos gêmeos, nós casamos com pessoas estranhas, que são interessantes por conceitos, ideias, condições e sei lá o quê. Então são coisas assim que nós temos parcerias com pessoas que a gente jamais imaginou na vida. Você arruma um sócio numa empresa, você fala, puta, eu nunca imaginei que ia ter um sócio igual esse. Sabe? Eu nunca imaginei que uma pessoa que pensa assim podia fazer isso. Nunca pensei que uma pessoa que é assado podia ser, sabe? Quando nós nos surpreendemos com o ser humano, é uma das melhores coisas que existe. Essa sensação de surpresa, de que, olha, você me surpreendeu, é maravilhosa. Mas para isso eu tenho que respeitar as diferenças. Tenho que respeitar os conceitos opostos. Não preciso, eu tenho que aceitar. Eu não tenho que aceitar nada, eu tenho que respeitar. Eu vou aceitar aquilo que eu quero para mim. Se eu não quero para mim, eu respeito. Não tento destruir, não tento mudar, não tento extinguir. Essa é a ideia. Esse vídeo, eu gravei ele porque eu estou escutando tanta coisa, estou escutando tanta briga, tanta polarização, que nem jornal eu assisto mais. Sabe? Eu procuro informação para tudo quanto é lado, mas eu não consigo mais ter televisão. Você vê a manipulação na informação, você vê a forma com que as pessoas passam uma notícia, mudando o caráter, ou dando meia notícia, ou construindo uma notícia. Isso é horrível. Dá a impressão que eu quero fazer o quê? A destruição daquele propósito, daquela condição de forma verdadeira. Isso não é só para político A, político B, vacina isso, vacina aquilo, alimento isso, alimenta aquilo, mercado isso, mercado aquilo, gasolina, gás, etc. É para tudo. As pessoas hoje, elas têm rixas com outras pessoas simplesmente porque elas não pensam igual. Hoje pessoas são presas, lógico, por darem opinião sem limites ou com limites. Eu simplesmente, como ser humano, não posso falar tudo o que eu quiser e não ter uma consequência. Tudo na vida tem consequência, eu tenho que arcar com elas. Se eu quero fazer isso, eu tenho que estar preparado para a consequência. Só que essas consequências, elas têm que ser normalizadas pela lei. E ela existe, e ela não tem acontecido. Por quê? Aceitamos como normal porque estamos defendendo melhorias futuras, estamos defendendo que a minha segurança é primordial, porque eu não sou digno de me fazer ser seguro, eu preciso de outra pessoa, ou seja, eu sou um imbecil, acéfalo, que eu preciso de outra pessoa para falar o que é certo ou errado. Né? E isso aplica-se a diversos conceitos na vida. Quando nós abrimos os olhos, vamos estar pedindo passe e autorização para visitar um amigo. Tá? Eu vou estar assistindo uma única TV estatal. Eu vou ter os meus livros, as minhas ideias, os meus conceitos questionados. Vou ser chamado para entrevistas me explicando por que eu disse aquilo. E eu vou falar, mas o que, querido? Quando você abriu mão da sua liberdade em prol da sua segurança, é isso que você tinha. E é isso que vai acontecer se nós não começarmos a pensar. Ariano Suassuna dizia que os governos não querem, aliás eu não lembro se foi ele que disse isso, posso estar pecando pela referência, mas alguém disse que aqueles que mandam não querem que você pense. Eles não querem que você estude, eles não querem que você adquira conhecimento, eles não querem que você suba mentalmente.
Porque quando você aprende a pensar, você não é mais escravo de ideias nem de conceitos. Você passa a questionar. Pensa nisso. Tá bom? No próximo vídeo eu falo a segunda parte desse material com relação à preocupação de sobrevivência, com relação à subsistência baseada em tudo isso aqui. Tá bom? Agradeço de coração a atenção de vocês. Peço que vocês acionem o sininho aí, curtam, compartilhem. Participem da nossa rifa, que está no outro vídeo aí, que é uma rifa para ajudar o canal, para melhorar os nossos equipamentos, para dar um upgrade nas nossas atividades aqui. De coração, muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver qualquer ponto divergente, que você não concorde comigo, posta aqui embaixo. Manda um WhatsApp pra gente. Vamos conversar. Tá? Qualquer coisa que agregue, ajuda a pensar. O fermento é bom, as ideias crescem. Compartilhe. Tudo bem? Obrigado de coração a todos. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.